então. Pode? Então, boa noite, vamos começar nossa aula. A gente já estava conversando à toa aqui antes de começar a gravar, e a Edna se ofereceu gentilmente para fazer a prece inicial para nós. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pelas nossas vidas, cada um dos nossos irmãos que está fazendo o curso, o Senhor esteja com eles onde eles estiverem, os que puderam vir, os que não puderam vir, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Senhor, abençoe a nossa aula, esteja com o Hélio na ministração, esteja com cada um de nós, ensinando-nos, nos dando sabedoria, ajudando o Senhor a podermos fazer aquilo que nós estamos aprendendo. E, em nome de Jesus, entrego essa aula nas tuas mãos, ó Pai. Muito bem, graças a Deus. Aí, vamos saber fazer. Graças a Deus. Aí, perfeito, ótima prece, graças a Deus, muito bom. É de irmão. Mas eu vou aprender, eu estou gravando agora as preces espíritas e estou ouvindo, estou estudando agora. Edna, não tem prece espírita, prece católica, prece evangélica. A gente, quando faz a prece, a gente se une a nossa energia, nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e pedimos por todos, que bem, exatamente o que você fez, Fia. Estava perfeito, tá bom? Então, obrigada. Tá perfeito. Bom, consideradas aí as questões da prece, todo mundo já esclareceu a Edna aí, muito bem, sinal que andaram estudando ao longo dos anos. Hoje a gente faz, então, a última aula sobre as manifestações de ordem física, certo? Na verdade, nós já vimos em todos os fenômenos possíveis. Quando tratou da teoria das manifestações físicas, foi vista aqui as provocadas, né? Aí tratando os fenômenos de manifestações físicas espontâneas, aquelas que acontecem que a gente queira, né? Coisa que se mexe, ruído, por aí vai. Aí fenômeno de transporte, com desdobramento das espontâneas, mas que não é um caso de obsessão física, nada de desagradável ali. Objetos que são transportados de um local para o outro, ou do local onde se encontram as pessoas para um outro. Já fizemos ali uma revisãozinha, estava acumulando aula, aí tratamos das manifestações visuais enquanto fenômeno físico, sempre lembrando que é muito sutil a linha entre físico e inteligente, que a partir da hora que transmite uma ideia, demonstra livre-arbítrio, vontade, ela passa a ser inteligente. Mas nas manifestações visuais, né, questão de aparições, tangível ou intangível, né? Tangível seria o quê? A materialização. Alguns detalhes ali sobre refutações dessas manifestações, como a teoria da alucinação. Depois, um desdobramento das manifestações visuais, os fenômenos chamados de bicorporidade e o de transfiguração, que são aparições também, só que de encarnado, sendo a bicorporidade quando ele é visto em algum outro lugar, diferente de onde esteja seu corpo, e a transfiguração quando ele aparece em torno do corpo, podendo ser ele próprio, quando pode ser um outro espírito. E, por fim, das aparições agêneres, que são aqueles que parecem reais, diferente de uma aparição que só ela vê aquilo, já sabe que é uma aparição, mas os agêneres não sabem. Né? Você pensa que é de uma pessoa real daqui, não é. Assim como ela aparece, ela some. Tratamos do laboratório do mundo invisível, que é, já que nas aparições os espíritos aparecem trajados com vestes, né, roupas, utilizando acessórios, e aí entrou essa questão, né, de onde vem isso, e chegou a questão da atuação sobre a matéria do plano espiritual, os fluidos, na produção de objetos no mundo espiritual, para o mundo espiritual, mas que podem se tornar visíveis nesta dimensão aqui, e também tangíveis, dependendo da finalidade, da vontade dos espíritos, e com isso, nessa a atuação sobre a matéria fluídica,
a possibilidade de alterar as propriedades da matéria, bem como uma explicação da ação magnética curadora, que muitos praticam aí no espiritismo, no movimento espírita, melhor, através dos passes, por exemplo. E, por fim, o último assunto sobre as manifestações físicas, eminentemente físicas, são os locais assombrados. Então, aqui, Kardec trata da junção, né, de manifestações espontâneas com aparições. E quando essas coisas acontecem em um determinado local, esse local fica com fama de mal assombrado. Alguém já ouviu falar de local mal assombrado, né? Sempre tem alguma história, uma casa que aparecia coisa, que pedra voava, chegava e não tinha pedra nenhuma, ou tinha chuva de pedra, e, né, e por aí vai, e várias histórias assim. Então, as manifestações espontâneas, certo? Espontâneas, então sejam elas ruídos, sejam movimento de objetos, pedrada, por exemplo, verificadas em todos os tempos, e a insistência em alguns espíritos se mostrarem sua presença, então, seja por movimento de objetos, seja por aparições, né, em certos lugares, são a origem da crença em locais assombrados. Esse capítulo, o capítulo 9, ele tem um item único, apenas o item 132, em que Kardec faz essa introdução com esse parágrafo e insere ali uma conversação com os espíritos, e elucidando ali, nas respostas ali, algumas questões, e fecha um outro parágrafo com uma conclusão sobre esse estudo. Mas aqui eu coloquei alguns casos que foram estudados na Revista Espírita, que eu apenas citei de uma forma assim bem genérica, só para mostrar ali o caso, mas eu fiz uma coletânea, ela está em anexo, com os artigos da Revista Espírita, os artigos completos, eles tratam ali de questão de locais assombrados. Pode ser que tenha mais algum que eu não tenha, eu ainda não tenha lido ou não tenha me lembrado. Na verdade, eu já li, que eu li a revista toda. Mas eu posso não ter lembrado, né? A memória não é tão assim, né? Mas alguns artigos principais, né? Questões de espiritismo legal, já vou explicar ali, o antigo charreteiro, história de um condenado, Castelo Assombrado e as árvores mal assombradas das Ilhas Maurício. Então, são 5 artigos. Aqui um pequeno extrato. Então, na Revista Espírita, outubro de 1858, temos aqui o artigo Questões de Espiritismo Legal. Então, são 2 casos de manifestações espontâneas, ocorridos em épocas distintas, e que viraram casos de justiça. O primeiro, né, ele pega isso aqui na imprensa, no local, tá? No ano de 1858, o cara comprou lá um castelo, uns Pirineus, e aí quando foram passar a noite, chamou alguns convidados, amigos lá, a primeira noite, um barulho, coisa e tal, todo mundo acordou no outro dia assustado, se é que dormiram, e aí algum pessoal já foi embora, assustado. Alguns permaneceram a segunda noite, mas a segunda noite eles não resistiram e foram tudo embora. E essa pessoa entrou com um processo ali para anular a compra do imóvel, porque na sua alegação ali estava um problema. E aí, nesse jornal onde foi publicada essa história, onde Kardec extraiu, ele conta que esse não foi o primeiro caso ali na França. Isso não era uma novidade. E aí ele cita um caso de 1595, então, assim, bem alguns séculos para trás, que um locatário, né, então devia ser um aluguel, né, pediu anulação do contrato por, nas suas palavras, o imóvel estar infestado de espíritos. E é interessante que nesse caso aí de 1595, na defesa, o locatário pediu anulação. Então, ó,
O locador me alugou um imóvel cheio de infestado de espíritos. Na defesa, o cara colocou, não, esses espíritos aí, se estão lá, é por conta do locatário, que Deus quer provar ele, que é ele que tem que... Então, ele tem que se virar com isso aí, porque se ele não tivesse aparecido, não tinha. Kardec faz um comentário ali embaixo, né? Se for levar assim mesmo a questão, teria que analisar. As manifestações ocorriam antes, ou só depois que chegou a tal pessoa? Se era antes, os espíritos já estavam lá, senão ela foi com a própria pessoa. Inclusive, quando tem esses casos só com a própria pessoa, ela troca de lugar e as manifestações continuam, né? Aí o artigo, né, tem a história mais completa lá e tal. Coisas de locais mais assombrados, mal assombrados. Tem um artigo, um antigo charreteiro, dezembro de 59, um charreteiro, um comparável a um mascate, caixeiro viajante, que ficava ali uma carroça, será? E vendia coisas. Esse espírito obsidiado, um rapaz, o senhor V, o Kardec designa ali, que era um médium que trabalhava com o Kardec. A obsessão ocorria porque o espírito queria habitar, ou habitava, segundo o entendimento dele, o quarto que o senhor V estava ocupando. E como que essa obsessão se manifestava também através de interferências nas comunicações por intermédio do senhor V. Acontecia também algumas coisas no quarto lá. Aí mostra, né, como é que ele poderia se livrar dessa obsessão? O que ele teria que fazer, né? Melhorar-se, pedindo a Deus, a prece ou sair da casa. Seria uma forma também. E aí, ver Kardec evoca esse espírito. quem pode mais, né, Hélio? Mas Kardec, ele evoca... Kardec evoca o espírito e começa um trabalho de moralização desse espírito, começa a conversar com ele lá, né? E aí, mas o meio espiritual pedindo a Deus e o meio material deixando a casa. Porque não era com ele, né? Porque se fosse com ele, fosse uma obsessão, né? Então, onde ele fosse, o outro também ia. Mas não, a questão dele era com o lugar. Tá? Um outro artigo, fevereiro de 60, história de um condenado, né? Então, essa aqui é uma história bem trabalhada aí em quem estuda o espiritismo, que é um caso de um crime que ocorreu vários séculos para trás, e esse espírito ficou, entre aspas, condenado a ficar naquele lugar. A gente sabe, entre aspas, porque a gente sabe que é a própria consciência que o coloca daquela forma. E aí, ele assombrava o lugar, ao mesmo tempo que ele não conseguia sair do lugar. Lá para 1848, exorcizaram o lugar e tal, mas essas coisas não dá. Alguém comprou o lugar, tal do senhor D, aí morreu subitamente. Depois o filho dele foi para lá, esse filho levou uma bofetada de mão invisível, levou uma porrada, né? Uma mão invisível ali. E aí chega essa história, Kardec, então, a Sociedade Parisiense começa um trabalho com esse espírito. No artigo, Kardec cita ali 10 sessões em que esse espírito era evocado, e algumas não era ele, né, eram espíritos que faziam parte do processo, né, 2 que ele havia assassinado, mais o antigo proprietário, o senhor D, também foi evocado. Olha bem essa palavra, hein, foi evocado. Então, só aqui, ó, teve o condenado ali, o espírito condenado, o senhor D, os 2 que ele assassinou, só aqui tem 4 espíritos evocados, nesse caso aqui, para começar ali um trabalho de moralização, de despertar, né, desse espírito. Diga, Elisa. Eu só queria saber uma coisa. Evocados não é a mesma coisa que invocados? Sei lá. Tem que pegar o dicionário. Agora, evocar, você quer chamar. Então, invocado também. Tem que pegar o dicionário. Eu só vou responder depois que eu vou dicionário. Tá bom. Mas vocês já vão pesquisando aí. O Hélio. Porque eu não lembro o significado agora de cabeça, não. Hélio,
Oi. Chegou ao ponto do espírito assassinar a gente no local que ele estava? Não, ele não assassinou, ele assassinou quando era encarnado. Ah, ele assassinou quando ele estava encarnado, É. não o espírito. Ah, Agora, tá. ele, desencarnado, ele deu um susto no homem lá e o homem infartou, morreu. Ah, desencarnado. Ele deu um susto. Ele, na encarnação, um bocado de ano antes, aqui eu não citei o ano ali, ele assassinou 2 pessoas. Então, encarnado ali, homem, ser humano, assassinou 2 pessoas lá. Hum, Ele, espírito, na condição de espírito, desencarnado, assombrava o lugar. E aí ele se fez visível para o senhor dele. Estou contando spoiler lá do artigo. Mas ele fez, pediu lá, assustou ele lá. E o cara, por ter um problema, fartou. Aí morreu. É que isso não é bem um assassinato. O cara poderia ter infartado de outros motivos, né? Poderia ter tomado ah, um outro tá. tipo de susto. Mas ele se fez visível, o Obrigada. cara se assustou. Entendeu? Por isso não é assassinato. Porque o cara... catou o cara pelo pescoço. Não. Invocar significa pedir ajuda, chamar por Eu ia te falar. Oi? Não, você já procurou aí, eu tinha procurado aqui também, mas pode falar. O que apareceu no primeiro Google aqui foi invocar, significa pedir ajuda, chamar por proteção ou fazer referência a algo como justificativa. Invocar, pedir proteção, pedir ajuda, ok. Evocar, significado. Trazer algo à lembrança, reproduzir na memória, invocar entidades sobrenaturais. Invocar, pedir ajuda, chamar. Então, evocar está em chamar. É que Ou associar a ele ainda imagem. coloca aí, segundo a doutrina espírita, ele dá uma explicação um pouquinho diferente. Ele fala que quando Kardec fala evocar, que você especifica um espírito tal, você fala o nome do espírito para falar com ele. E invocar significa você pedir a ajuda de qualquer espírito em geral, não precisa citar nome. Isso. No caso de evocar o espiritismo, chamar alguém. É isso aí. Muito sutil. Uma coisa com a outra. Ó, tinha lá um espírito condenado, história de um condenado, outras traduções parece a história de um danado. São vários artigos isso aqui, né? Não, limite. É um só e ele colocou todas as condições ali. O Fernando colocou no chat ali o significado. Tal. Outro artigo, um castelo mal assombrado. De outubro de 68, um general militar húngaro, com fama de corajoso, com bravura, ele recebeu uma grande herança e pediu demissão. E aí pegou dinheiro e comprou uma propriedade. Avisaram ele que a propriedade era mal assombrada. E aí, como o cara era muito corajoso, então é essa que eu quero. Porque para ele era golpe, era fraude, era, né, alguém pregando peça, com brincadeira, alguma coisa do tipo. E aí compra e já quer ir para lá de noite, a casa com fama. E aí ninguém queria ir. Aí foi ele e um cachorro bravo, que tinha um cachorro bravo lá, que é o companheiro dele. E mais um soldado antigo lá que acompanhava sempre ele. E aí ele fica no lugar lá, vê, começa a ter barulho, e ele vai ver, não vê ninguém, vê nada. Não tem ninguém, tal. Vai ressaltar que à medida que eles iam se aproximando do lugar, as pessoas, daqui a gente não vai mais não. Ninguém, aí só foi ele, o funcionário dele lá e o cachorro. Um barulho, tal, aí ninguém dorme. Na segunda, que ele vai lá com a arma na mão tal, ele vai e manda o cachorro dele olhar. E o cachorro, ele entra debaixo de, não sei, da cama, da mesa, não entendi, não lembro agora, e começa a tremer de medo, o cachorro.
E aí ele viu, caramba, seu cachorro tá tremendo de medo assim, porque tem uma coisa errada. Aí ele não pregou, vai à noite e tal. E aí tá lá o artigo e conta melhor a história. A braveza escondeu ali. Fala, Cláudia. Deixa eu fazer uma pergunta meio boba, que aí esse negócio de casa lá, deserto, sozinha, mal assombrada. Os espíritos preferem que a casa fica lá sozinha e eles lá, ou que a casa tenha ali a energia dos humanos para eles fazer ali a festa que eles querem? Olha, então, agora se for os espíritos. Os espíritos são uma generalidade muito grande, né? Nós vamos ver nas questões aqui, os tipos de espíritos que optam por tais lugares. E guarda a pergunta, para eu não esquecer. A última, as árvores mal assombradas, a tradução está Ilha Maurice, é as Ilhas Maurício. Março de 69. Então, um resumo do artigo aqui. A revista espírita de julho de 67, novembro de 68, Kardec tratou, né, em artigo ali, sobre uma epidemia que tinha provocado cerca de 60 mil mortes por uma espécie de febre. Nesse período, um correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas adquiriu uma propriedade naquele lugar e precisou realizar uma reforma naquele lugar, inclusive nos jardins. Os jardins tinham umas árvores chamadas multiplicadoras ou multiplicantes. É um tipo de figueira, chamada figueira de bengala, que ela vai crescendo, aí os galhos vai, enfia no chão de volta e fica fazendo assim, vai formando uma coisa lá. O cara no Google vai aparecer a imagem disso aí. Esse tipo de árvore tinha a fama de ser mal assombrada naquele lugar. E o proprietário decidiu cortar a árvore. E aí, no que ele cortou a árvore, a propriedade passou a sofrer manifestações físicas espontâneas diversas. Ou seja, barulho, o movimento de objeto, um monte de coisa. Em fevereiro de 69, há uma comunicação na Sociedade Parisiense, o espírito que assina Clélie de Pontier esclarece o assunto, fala lá qual era a motivação, o que tinha de real, o que era ilusório e tal, né? Como é que se faria naquele caso. Certo? Então, são exemplos, a história completa estão nos artigos, o pessoal vê a história completa lá. Certo? E aqui, aos poucos, nós vamos chegando nas respostas, né, as dúvidas. Então, as respostas seguintes foram dadas às perguntas feitas a respeito. Então, as primeiras perguntas tratam da atração dos espíritos por certos lugares. Nós já vimos que qual tipo de espírito que se apega a questões materiais? Os espíritos inferiores. Lembrando que um espírito inferior, ele não é necessariamente mau. Tá? O espírito inferior é como um espírito na infância da intelectualidade. Vai progredir. Mas ele está mais próximo da matéria. À medida que o princípio inteligente deixa de animar a animalidade, o reino animal, né? Adquire uma melhor consciência de si mesmo, livre-arbítrio, senso moral, aí chegou à condição humana. Mas esse início meio que se mistura, né? E aí até sair dessa natureza primitiva, através de diversas experiências, através da reencarnação, vai desenvolvendo livre-arbítrio e senso moral. Mas, enquanto ainda o livre-arbítrio está restrito à conservação, ele vai sendo dominado pelo instinto. Então, por instinto, ele vai em busca de alimento, de abrigo e tal. Desenvolve a inteligência e também a capacidade de fazer escolhas. Então, veja, lá no início, bem material. Mas, à medida que ele avança, vai deixando essa questão material e a questão vai ficando mais
se a gente puder usar uma palavra contrária, espiritual. Coisas mais sutis. Se trazermos uma ideia para o nosso tempo, se pensarmos algumas décadas atrás, os trabalhos haviam muitos trabalhos bem materiais. E muitos desses trabalhos bem materiais, com o avanço da tecnologia, que só acontece por conta do avanço intelectual, o avanço da inteligência, aqueles trabalhos materiais foram se intelectualizando. Trabalhos que antes era feito ali, por exemplo, colheita. Quem morou no interior ali, via lá plantações, por exemplo, de cana, de os trabalhadores rurais. Chegavam lá com facão, cortando cana e tal. Como é que é hoje? Vai com uns trator lá, grandão, os caminhãozão lá carregando tudo, o trator faz tudo, corta, arranca as folhas e tal, o negócio vai fazer. Quantos que trabalham no caminhão? Bem menos que a quantidade que trabalhava com facão no passado. E aí, para trabalhar nisso, a pessoa não teve que se intelectualizar mais do que na situação anterior. Isso é um exemplo. E muitas profissões que existiam bem materiais no passado não existem mais. E são profissões mais intelectualizadas. Você vai cada vez mais intelectualizando as profissões. Isso é o avanço intelectual. No que tange ao aspecto moral, onde isso se manifesta na capacidade de fazer escolha, o conceito de bem e mal, é mais aprimorado, melhor aprimorado. Então, quanto mais apegado, quanto mais o ser se acha necessitado de coisas materiais transitórias, ele tende mais à inferioridade. Quanto mais consegue se abster de se apegar às questões materiais, de valorizar aquilo que realmente ele vai levar com ele após a morte. Ele está se espiritualizando. Tá? Então, ele já não tem tanto apego à matéria. Então, o inferior não é necessariamente mal. Ele está em progresso. Mas ele pode apegar-se a determinadas sensações, se apegar a algumas paixões, que são alavancas de progresso, necessárias em algumas circunstâncias, mas nocivas quando já superadas, e fica preso naquilo. Está apegado a algo material, coisa que só dá para vivenciar estando na Terra. Só está apego à matéria. Ele é inferior. Tá? Então, os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas. Depende da elevação. Certos espíritos podem apegar-se a coisas terrenas. Coisas daqui, eminentemente daqui. Coisas que, se você não tiver um corpo físico, não dá para vivenciar. Aí dá um exemplo. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo suas riquezas. Né? Às vezes tem um pessoal que, né, esconde o ouro aí, né? E não estão suficientemente desmaterializados, ou seja, né, continua, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Quer dizer, desencarna, continua com a ideia fixa naquilo ali e fica com o seu pensamento ali, como se ali estivesse. Eles têm predileção por alguns lugares, né, gostam de um lugar ou outro. É o mesmo princípio. Então, os espíritos já desapegados das coisas terrenas, nossa, desapegados, ele se espiritualizou. Preferem os lugares onde são amados. São amados é bem quisto. É onde você construi relação de afeto. Isso é uma coisa moral, espiritual. Então, ele não precisa estar encarnado para vivenciar isso. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Então, se está apegado à coisa material, ou seja, um lugar,
Então, é espírito inferior. Porque o espírito mais desmaterializado não se apega a lugar. E desde que o apego aos espíritos, dos espíritos, por um local é sinal de inferioridade, será também que são maus espíritos? Claro que não. Né? Resposta, claro que não. Um espírito pode ser um pouco adiantado sem que por isso seja mal. Não acontece o mesmo entre os homens? Ou seja, o espírito e o ser humano não é a mesma coisa, né? A diferença é o corpo. Não tem pessoas que são muito boas, mas são incapazes de fazer o mal, só que são bem inocentes em alguns aspectos, elas têm limitações nesta encarnação, não avança muito ali, peraí. Então, não é má. Mas aqui nós estamos considerando a questão do espírito, que o encarnado ele pode ter bagagens que não estão acessíveis naquela encarnação. Então, não é olhar ali para a pessoa ter limitações intelectuais e achar que ela é inferior. Não, não é. Tá? Não é possível afirmar que o espírito, a gente sabe, na encarnação pode ter bagagens não acessíveis nessa encarnação, justamente para que ele progride em determinado aspecto. Então, ele vai chegando. Eu falei, bom, como é que é essa questão do apego? Então só aqueles que se apegam, aqueles inferiores, não necessariamente maus. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas, toma uma letra aqui, as ruínas, tem algum fundamento? Não. É que o pessoal vê um local, ele fala lugar, local, e inventou as duas palavras aqui. Um lugar ermo, isolado, a imaginação já fica ali. Não. Então, os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. E é coisa da imaginação nossa aqui, que tem o famoso ditado também, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, ouve um barulho qualquer lá, já fala uma coisa, conta para o outro, outro conta para um. Um animal que faz um barulho lá, ele já acha que tem alguma coisa assombrada. Não. E aí ele fala assim, entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misantropos entre eles, que podem preferir a solidão. Aquele que gosta de ver sozinho. Por isso não respondi a pergunta de maneira absoluta. Disse que podem ir aos lugares abandonados como em toda parte. O espírito vai para todo lugar. Se ele quer ficar sozinho e ele quer um lugar terreno, ele vai ficar num lugar que não tem ninguém. Tá? Ou se ele quer um local frequentado, ele vai onde tem gente. Respondendo um pouco a questão aqui da Cláudia, mas tem mais desenvolvimentos. Se eles preferem que tenha gente que não tenha gente. Não depende do espírito. Assim como nós, tem dia que muitos de nós não quer ficar só em casa, não quer ver nada nem ninguém. E, em contrapartida, o outro quer estar no meio do... Né? O pessoal quer pegar nada aqui, vou andar no Brás. No dia das mães, véspera do dia das mães, para me sentir acolhido. Aí vai ser acolhido. Né? Não quero nada. Ele vai em algum lugar no meio da mata, fica sozinho lá. As crenças populares, né, que falam desses locais mal assombrados. O que tem de verdade nisso é manifestação de espíritos, que sempre existiram, sempre houve histórias a respeito, e sempre tem histórias novas acontecendo, vem a imaginação, aumenta mais um tanto, e por aí vai. Sobre espíritos que se reúnem em dia e hora marcada. Dia e hora é uma coisa da nossa dimensão aqui. Tá? Os espíritos não precisam disso. Estão com uma outra direção, outra dimensão, outra lei física, outra tudo. Tá? Eles nem têm corpo físico para precisar dormir. E aí, então, a gente pode imaginar que os espíritos preferem se manifestar à noite.
talvez por uma impressão produzida por imaginação e pelo silêncio, que possibilita ali um ambiente escuro, do que um local todo iluminado. Mas são crenças, são superstições, porque as manifestações se dão a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar. E aí fica aquela coisa, né? Reflexão futura. Quem é médium em qualquer lugar. Né? Ah, tem espíritos que eles anunciam isso. Bom, se for bons espíritos e é para uma reunião séria, deve ser por uma questão de regularidade. Se é para espíritos livianos, deve ser para pregar peça. Já que se fala em locais, o pessoal que morre de medo de cemitério, né? Por exemplo, andar no cemitério à noite. Será que aparece mais espíritos no cemitério à noite do que num barzinho? Do que numa danceteria? Do que numa igreja evangélica? Do que na missa? Do que no centro espírita? Do que no trânsito? Vocês não vão no trânsito, não dirigem à noite? Pegam metrô à noite? Vocês não vão no Cefa à noite? Então por que não pode ir no cemitério à noite? Alguém sabe responder por que vocês não vão no cemitério à noite? Por medo, por tudo que nós aprendemos lá quando éramos crianças, esses casos, né, que eram contados para gente, um monte de coisa, e isso aí foi virando um... Não vão porque é fechado, eles fecham. Tipo o velório aberto. É mesmo. É fechado. No muro. Mas tem gente que mora lá, tem pessoa que dorme lá. Entendeu? A questão é que o ambiente favorece o quê? A imaginação, o pensamento. Mas se favorece o pensamento, aí o pensamento sim pode fazer ali com alguma coisa. Mas não porque é o cemitério, porque é o pensamento. Mas... Então, sobre o cemitério, os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam os corpos? O corpo não era mais que uma veste. Então, se ele estiver apegado ao corpo, o que acontece com o espírito que fica apegado às coisas materiais, aí ele morre? O que acontece com ele? Qual é o estado dele de felicidade e infelicidade? Ele deve ser infeliz, né? Então, se ele ficar ali preso ao corpo, preso, eu falo mentalmente ao corpo, meu corpo. Qual é a questão natural que vai acontecer ali? A decomposição. Ele vai sofrer, caramba, no corpo. Ó, eles não ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. Porque depende do espírito. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que dá um valor. Porque quando ele desperta, ele, ilusão isso aqui. Parte. E aí as preces que se falem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? Então, na nossa cultura, a Elisa bem citou ali, que a gente aprende desde criança, e, né, tal, a nossa herança cultural aqui, cristã, uma cristã dogmática, né, tanto católica quanto evangélica, predominantemente, vão ao cemitério. Hoje eu vou visitar meu parente. Eu vou ver meu pai, minha mãe, meu filho, vai ver o parente. E a pessoa, mentalmente, ela só vai ter feito isso se ela ter ido ao cemitério. Se ela não for lá, não visitou. E ela precisa ir lá para fazer uma prece. Ok. Mas qual é a ferramenta ali? O pensamento. É o motor de partida. O carro precisa do motor de partida. Você vira a chave, aperta o botão, sei lá, você liga o carro, é o motor de partida. Aí fica funcionando. Para que a gente possa se comunicar com os nossos entes queridos, precisamos pensar neles. Mas muitas vezes, o meu pensamento só liga de uma maneira organizada, né,
de pensar se organizadamente, com uma sequência de ideias, para alguns o motor de partida está diante do túmulo. Ok. Isso não é bom, isso não é mal. Isso é uma ferramenta. O que é bom, o que é mal é o uso. O que é bom, o que é mal é se isso me deixa feliz ou infeliz. Se isso torna as pessoas ao meu redor, se isso contribui para que elas sejam felizes ou infelizes. Então, se o motor de partida vamos lá. Bom, a prece é uma evocação, ou seja, um chamado que atrai os espíritos, como sabeis. A prece tem tanto uma oração quanto mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais. E a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição. A gente guarda alguma coisinha ali que lembra, né, aquele nosso ente querido, tipo, poxa. E o pensamento se liga a ele, tal. Se dá ao espírito, ao qual ele é sempre sensível ao pensamento. Então, é sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Sempre é a palavra, sempre. É pensamento. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, do que sobre o espírito. Aquilo que eu disse sobre nos ajudar a organizar a ideia. Por exemplo, a Edna falou que a prece dela é evangélica, acho que esse termo que ela usou. Para organizar os pensamentos. Ela tem uma linha de pensamento dentro do que ela considera evangélica. E organizou e a prece saiu. Outros podem ter uma base tal, ela precisa concentrar naquilo e organiza os pensamentos. E aí sai, externa o sentimento junto com as palavras que foram articuladas. Mesmo item com os espíritos. Pensamento. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, isso já apego. Podem ser por certos lugares que parecem escolher como domicílio até que cessem as razões que os levaram a isso. Se apegou a um determinado lugar, por algum motivo que for, igual o caso do antigo charreteiro, o Trio Quarto lá, do médium, queria aquele lugar. Mas passou a motivação, acabou o apego. E quais seriam as motivações, né? Então, a motivação pode ser simpatia pelas pessoas que frequentam aqueles lugares, o desejo de se comunicar com essas pessoas. Isso não é bom nem mal, isso é uma lei natural. Agora, entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Aí ou é mal, né? Depende da motivação, né? Então, se for mau espírito, ele pode querer vingar-se de certas pessoas, ou fazer o mal porque gosta de fazer o mal. Um bom espírito pode permanecer num lugar para auxiliar, mas aí ele não vai ficar causando perturbação, se bom. A permanência em determinado lugar pode ser também para alguns a punição que lhe foi imposta, sobretudo se ele cometer um crime. Aí é um exemplo da história de um condenado ali da revista espírita. Os locais assombrados sempre são assombrados por seus antigos moradores? Algumas vezes, mas não sempre. Se o antigo morador for um espírito elevado, não mais ligará à sua antiga habitação do que ao seu corpo. Então, assim, um espírito elevado, ele não vai se incomodar. Aquilo foi a casa foi um instrumento para ele, que foi útil quando ele estava encarnado, agora desencarnou, não precisa mais. Os espíritos que assombram certos locais, quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos por simpatia por alguma pessoa. Mas aí, se a pessoa se muda para um lugar, se é qualquer pessoa, então ele vai para lá, aquele outro lugar também. Aqui, eu tinha adiantado essa ideia, né? Pode fixar-se num local para proteger uma pessoa ou família? Seguramente, se são espíritos bons. Mas, nesse caso, eles não vão ficar provocando manifestações desagradáveis. Então, o pessoal que tem medo de ir no cemitério à noite, tem que ter medo de ser um local isolado e medo do encarnado que está ali, mal intencionado. Então, não se deve temer os lugares ditos assombrados. Ele fala o que tem de real na história da Dama Branca, uma lenda
nas florestas francesas e alemãs lá, de espírito que aparece. Aí fala, é um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. 1000 fatos que realmente se verificaram, aparições. Quem conta um conto aumenta um ponto, e a história vai se tornando uma baita de uma história. Então, é racional temer lugares assombrados por espíritos? Olha, isso aqui é para vocês. Não. Não é racional. Então, os espíritos que assombram certos lugares e põem em polvorosa procuram antes divertir-se à custa da credulidade e da covardia dos que estão ali, né, do que para fazer o mal. Nós vimos as manifestações físicas espontâneas, as motivações, quando espíritos levianos querem chamar a atenção para brincadeiras. Quando em sofrimentos, ele pode estar chamando a atenção para que se faça algo por eles. Quando bons espíritos podem estar chamando a atenção para que a gente faça algo. Por isso, não se deve temer locais assombrados, porque tem espíritos que manifestam, tem alguma motivação. E aí, que tratamento nós vamos dar a esses espíritos que assombram o lugar, se a gente for em estado a permanecer no local dito assombrado? Descobrir o que esses bichos querem, que esses espíritos querem. Se for obsessão física, aí eram os métodos de tratamento de obsessão. Se é um espírito sofredor, consolá-lo, esclarecê-lo. Se é um bom espírito, ouvir lá o que ele quer e ver se é possível fazer. E ver lá as orientações. Tá? Os locais assombrados nada mais são do que lugares que pegaram fama de acontecer manifestações espontâneas e ou aparições. Como expulsar os espíritos que assombram certos lugares, né? Então, há um meio de expulsar? Sim. Mas quase sempre, o que se faz para afastá-los serve para atraí-los. Faz justamente o contrário. Então, se são espíritos levianos provocando brincadeira, quanto mais eles conseguem assustar, mais eles vão ficar fazendo. Então, uma forma é atrair os bons espíritos. Mas como é que a gente atrai os bons espíritos? Por simpatia. Por similitude de ideias. Então, atrair os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus vão cair fora, porque não vai ter lugar para eles ali. Incompatível. Aí o Espírito deixa uma receita muito fácil aqui. Sede sempre bons e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Vamos caminhando. Aí diz, mas tem pessoas que são muito boas que vivem as tropelias com maus espíritos. Eu tive um dos meus professores do Cefra que disse que foi afetado por um processo obsessivo por décadas. Mexia nas meias, nos papéis do trabalho, me incomodava bastante. Eu sou muito bom. Ia trabalhar com as meias trocadas, de cada cor, porque ficava bagunçada. Esse é um exemplo engraçado. Tem uns exemplos mais, né, que sumia com documento, por exemplo. Aí são 2 pontos. Se essas pessoas forem realmente boas, então, uma condição, ela é boa mesmo. Pode ser uma prova. A Terra é o quê? Não é mundo de provas, de questões? Pode ser prova. E com essa prova, ele exercita ali algumas de suas virtudes, desenvolve algumas dessas virtudes e torna as pessoas progredirem um pouco mais. Mas tem pessoas que aparentam ter virtude, mas não têm. Então, eles estão atraindo os maus espíritos mesmo. E aí é simpatia, sintonia. Sobre o exorcismo, o Espírito responde, vistes muitas vezes esse meio dar resultados? Não vis o contrário acontecer, que ele piorar? Tem um caso dos possessos de Morzine, são vários artigos na revista Espírita, é uma possessão coletiva, num vilarejo lá na França, no século XIX. E aí, Kardec vê esse caso,
E aí diz que chega num lugar, vai um padre lá, e começa a fazer um exorcismo na igreja, coletivo lá. E aí o negócio teve que parar. Ia causar problemas físicos ali. Entendeu? Ficou perigoso, tive que parar. Ficou pior. Tá? Não adianta. A forma é tratá-los conforme o que eles são. Se maus espíritos, fazer o maior bem possível para atrair os bons espíritos. Tentar esclarecê-los. Conversar. Espíritos sofredores. Consolá-los. Esclarecê-los. Bons espíritos. Ouvi-los, porque se for bons espíritos, não é algo desagradável, ele só está chamando a atenção. Tá? Uma conclusão que Kardec traz é isso aqui. Resulta das explicações acima, né, dessa conversação, que há espíritos que se apegam a certos locais e neles permanecem de preferência. Tem espíritos que se apegam a Natal, mas não tem necessidade de manifestar sua presença por efeitos sensíveis. Ou seja, podemos, na nossa casa, ter espíritos que moram com a gente, não porque gostem da gente, mas porque gostam desse lugar. E não necessariamente eles manifestam a sua presença. Bom, sendo assim, então ok, não vejo mesmo, se não vê, não escuta nada, né? Então tá tudo bem. Mas tem alguns que sentem necessidade de manifestar a sua presença por algum motivo, seja para assustar, seja para fazer a pessoa ir embora, seja porque quer bater papo, sei lá. Qualquer local pode ser morada obrigatória ou de preferência de um espírito, mesmo que seja mau, sem que jamais haja produzido alguma manifestação. Na história de um condenado, ele poderia ficar no local sem provocar manifestações. Sofrer moralmente ali, progredir ali, que gera uma expiação. Os espíritos que se ligam a locais ou coisas materiais nunca são superiores. Ponto. Mas por não serem superiores, não tem que ser maus ou alimentar más intenções. São mesmo, algumas vezes, companheiros mais úteis do que prejudiciais, porque, às vezes, nos intuem ali algum pensamento, nos ajudam ali com alguma coisa. Pois, caso se interessem pelas pessoas, podem protegê-las, na medida da sua capacidade, claro. Bom, de tudo que dissemos, se não há dúvidas, aqui o pessoal já pode visitar um cemitério à noite. Quero não. Eu deixo para quem gosta de passear à noite. Eu não prefiro ficar quietinha em casa mesmo. Eu não gosto dele nem de dia, imagina de noite. Mas não porque você tem medo de assombração, porque... Tenho medo, sim. Eu tenho medo, sim. Eu tenho medo, sim. Para, Pedro, eu tô em aula. Sinto que falhei. Ninguém não é difícil a porque gente evoluiu perder igual tu, isso não, assim. filho. Oxi, tá Não, doido, é? Na lei, no estudo das leis morais, livro dos espíritos, conhecimento da lei natural, Kardec trata a questão assim, todos podem conhecer a lei de Deus, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ele faz a distinção de conhecer e compreender. Então, se a gente compreender, e quando a gente compreende, a gente interioriza aquilo. Então, quando diante de determinadas adversidades, essa compreensão nos dá força. Claro, essa é uma aparição, ao modo da revista espírita ali, do espírito de um condenado. O cara assustou o outro lá que infartou. Vai dar um susto, claro que vai dar um susto. Mas a gente vai saber como proceder e ver a questão. Porque tem a compreensão. A gente tem que buscar essa compreensão, para não nos assustarmos com o que não é de se assustar. Não ter
Medo de coisas inofensivas. Isso é superstição. Ele E nos dá trabalho. depararmos com um monte de questão que a gente vai ficar sofrendo aí. Você gosta de sofrer? Então sofre, continua. Né? Ele é muito Não é que gosta evoluído, de Hélio. sofrer. Como? Fala aí, Lu, primeiro, depois eu falo. Não, ele é muito evoluído. Muito evoluído. Não, eu não. Porque quando Poxa, a gente compreende o negócio, eu entendo o que aí a você gente quer tem que dizer, passar. mas tipo assim, você de repente precisa ir num local onde pode ter a possibilidade de um irmão se apresentar na sua frente e você não está esperando por isso, Hélio? Não tem um que não vai se assustar, não tem um que vai se Não, é o que eu arrepiar de falei, medo. assusta, Poxa, assustar vai. Mas o que você faz depois do susto? tchau e benção, fica aí que eu vou embora. Corre! Diz assim. Corre, Essa é a meu questão. filho! Entendeu? Tem que correr! Porque para quem é médium médium vidente, médium de manifestações visuais, a partir da hora que houve a relação espírito e médium e ele se fez visível, tem alguma coisa ali. Um porquê. Por isso que você falou para a gente Motivação. conversar com eles, certo? Aí, ó, vai bater um papo com ele. Pois não, meu irmão. Fernando, fala aí o que você faz quando vê espírito em hora inconveniente. Ele tem histórias boas. Pô, pessoal, o negócio é o seguinte, o Hélio fala porque ele não vê nada, entendeu? Ele Cada não um com as suas escuta nada, escolhas. ele não vê nada, ele não escuta nada. Mas o negócio é a gente, de acordo com as possibilidades, de acordo com o entendimento que a gente tem, tentar pôr em prática. A gente sabe que a gente precisa se preocupar, a gente sabe que não tem que ter medo, a gente sabe que tem que conversar, mas cada um no seu momento, né? Então a gente tem que ter paciência também. Se assustar, ou ele falou assim, quem quiser continuar ainda presa aos costumes antigos, vai continuar, mas será que eu estou preparado para dar um passo à frente? Tem que ir com calma. E para quem já for médium de visuais, aí, videntes. Para quem já for, tipo, eu fico no meu trabalho, aparece espírito lá sem o braço, aparece o espírito cortado, aparece o espírito não sei o quê, de um jeito, e aí, o que eu faço? Às vezes você tem a oportunidade de ver isso dentro de casa, né? Não só no centro espírita, né? O médium é médium em qualquer lugar. Aí você não vai conversar com o espírito porque você não está no centro espírita. Acho que ele já está ali na sua frente, parecendo. Um pouco do que ele falou assim é que a oportunidade de ver, ela está em todo lugar. A oportunidade de ter o contato está em todo lugar, não só no cemitério, não só na casa abandonada. Você vai ver em qualquer lugar, seja no Cefas, seja na rua, no ponto de ônibus, todo lugar você vai ter contato. Agora, como lidar com isso, é o que ele está comentando. Né? É um passinho de cada vez. Mas, Luiz Fernando, do jeito que o Hélio fala, eu jurava que ele via, que ele lida muito bem com a situação e tudo mais, porque ele fala aí de uma forma, parece ser tão fácil. Mas por isso que eu falei pro Fernando falar aí. Mas o que eu estou falando para vocês, a pessoa, quando ela tem a sensibilidade, quando ela sente, é um outro ponto de vista. Acho que quando você não sente nada, você tem um ponto de vista. Quando você sente, você tem outro. Agora, você sentir, você ver, você ter as percepções e ter um mínimo de conhecimento que a gente está se abrindo para ter que estudar junto, é oportunidade de pôr em prática, né? E se soltar das correntes antigas, né? E se prender às fórmulas, eu não vou aqui porque aqui é um assombrado. Aqui pode acontecer isso. É um pouco disso, né? Mas realmente... Oi? Então, desculpa te cortar, mas eu tenho sensações, já vi vultos, algumas coisas, e eu sinto muito quando eu estou dormindo, toques na maioria das vezes. Mas, assim, aí estava acontecendo umas coisas, umas sensações estranhas. Aí eu comecei a me observar se aquilo era físico, e aí algumas pessoas que são médios falaram para mim que pode ser uma aproximação de algum espírito, porque elas sentem isso. Só que eu fui estudar, e aí eu fui ver também que cada pessoa
tem uma forma diferente de sentir quando o espírito está se aproximando, que não é, se para você arrepia os cabelos aqui da cabeça, não necessariamente para mim vai ser a mesma coisa, né? E aí teve uma situação que o meu cunhado agora, começo do ano, ele estava internado, e aí ele estava mais para ir do que para voltar, né? E aí eu ficava no hospital, eu ia, conversava com ele, lia o evangelho, e ele era de religião católica e tudo mais, e eu explicando, sempre levava o evangelho, conversava com ele e tudo mais. E aí teve um dia que ele teve uma parada cardíaca lá de 14 minutos, mas aí depois voltou e eu fui dormir na casa da minha irmã. E aí eu não consegui dormir, porque eu não sei se era ele, mas ali eu tinha certeza que tinha alguém querendo se aproximar. E sabe o que que eu fiz? Aí mentalmente eu já falei, você morrendo de medo, tremendo, você sabe, que seja quem for, sabe que eu não tenho condições de te ajudar, eu não quero te ver, não fala comigo, vai para o Cefa, vai para algum outro lugar. E comecei a falar, demorou uns 3 minutos para passar aquela sensação de arrepio, de medo, um monte de coisa, aí depois parou. Então, toda vez que vem essas sensações, eu já faço isso. Eu já direciono, já falo, você sabe, você está sentindo minha vibração, que eu tenho medo, que eu não vou te ajudar, então vai atrás de alguém que vai ajudar. Aí demora um pouquinho, a situação passa. Eu acho que é realmente importante solicitar ajuda, pedir o apoio de quem pode ajudar, da espiritualidade e tudo mais. Mas daí eu fico pensando assim, por que a gente não pode ajudar? O que impede a gente ajudar? Quando você encontra com alguém no ponto de ônibus e pede ajuda, que você pode tocar, que você pode ver encarnado, e está precisando de um auxílio, você não consegue dar uma palavra amiga? Certo? Então a gente pensa assim, nós temos condições de ajudar de acordo com o conhecimento que a gente tem. A gente é multiplicador. Tem que tentar pensar dessa forma. Todos nós somos multiplicadores, então temos condições de ajudar sim. Então, assim, é desamarrar da história de ter o medo, de saber que somos nós amanhã. Não é diferente da gente. É da mesma forma que a gente está ajudando, auxiliando um encarnado que vai no Cefa lá passar numa entrevista, a gente vai estar auxiliando o irmão desencarnado também. Mas é um trabalho de formiguinha para exercitar com o tempo. Não vou dizer que se consegue fazer da noite para o dia ou se dá para lidar. Eu estava até comentando com ele, às vezes a gente passa por algumas situações, a gente tem que tentar pôr em prática. Às vezes você vivencia as coisas dentro de casa, tem desenvolvimento, você sente percepções dentro da própria casa. Mas como você vai lidar com isso? Daí tem que aproveitar para se utilizar um pouquinho do conhecimento que está tendo e confiar. Quer dizer que nada é Da noite para o dia. da noite para o dia, tudo é gradativo. A Cláudia, por exemplo, eu colhi como ela lidou com a situação. E essa não foi a última, nem a primeira. Vão vir outras, para quem tem essa aptidão mediúnica, vão vir outras, e outras, e outras, e cada vez mais vai se aprimorando como vamos lidar com a situação. Nesse ponto, a teoria ajuda a embasar a coisa ali, peraí, eu não preciso temer tal coisa. Mas isso nas próximas experiências. E aí, a cada experiência vai aprimorando de alguma forma. Até chegar num ponto tal que é capaz de apresentar da forma que for e já ter uma conversação de auxílio, como o Fernando citou, muito assim, bom, o exemplo do ponto de ônibus. Paciência e observação, né? Vai acontecer várias vezes. Só no dia a dia. Uma coisa que me ajudou muito desde criança, que eu acho que talvez alguns de vocês já saibam, que desde criança eu ouvia, vejo, ouço e sinto. E eu desconhecia o espiritismo, a doutrina espírita. Eu fui criada na congregação cristã no Brasil, entendeu? Então, e não era só eu, minha mãe via, minhas irmãs viam, minhas filhas foram crescendo, vendo coisas, sentindo também. Quer dizer, é de família. Eu fui me acostumando, mas eu não conhecia a doutrina espírita ainda. Eu lia a Bíblia, eu orava muito. Inclusive, aquela coisa da gente congelar na cama, quando eu estava dormindo, minha consciência acordava, parece,
o meu corpo ficava paralisado e eu sentia alguém e via alguém, acho que com os olhos da alma, não sei, entrando e sentando e abaixando o colchão onde eu estava deitada. Então, uma coisa que eu aprendi sozinha foi orar. Eu descobri que a oração afastava, me acalmava e eu conseguia me mexer de volta e dormia mais tranquila. Tá vendo? Frases da minha profissão. Só a dor gera compreensão. Hélio, É que é sintonia, Brincadeira. né, isso? Hélio. Oi, diga. Oi, Luiz Fernando, desculpa. Não Então. só pensando aqui, é que no momento que você entra em oração, no momento que você entra em prece, Sim, você vai entrar em sintonia com outra faixa. sim, então, Né? É eu aí que vai auxiliar sabia realmente isso. a... Isso porque eu fui criada na congregação, então você imagina, escola dominical e um monte de coisa, né? E oração, e Deus castiga, aquelas coisas todas. Mas para mim, que eu já não gostava da parte evangélica, porque eu era obrigada a ir, eu não gostava de que me obrigassem, né? Minha mãe, eu entrei em muitos conflitos com ela por causa disso. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu me achei. Conheci a Umbanda também primeiro, antes de tudo. E me ajudaram também com isso, porque foi uma passagem que eu fiz, eu acho que foi um estágio que eu fiz na Umbanda que me trouxe para a doutrina espírita kardecista, entendeu? E fui aprendendo cada vez mais, e eu vi que eu estava certo, que eu estava certa. Desculpa, Edna, pode falar. Não, pode terminar. Já falei, Então, pode falar. eu fico pensando assim, olha, se chegar uma pessoa me pedindo ajuda, eu não sou vidente, eu não vejo. A pessoa fala comigo, eu ouço, mas eu não vejo. Então, se chegar uma pessoa me pedindo ajuda, eu não sei o que fazer. Porque Faz igual o meu hoje, fez uma colega que prece. falou comigo, Faz uma prece, ele não Edna. pediu ajuda. Faz uma prece. Ele conversou comigo, mas não pediu ajuda. Ele conversou normal, como se fosse qualquer pessoa conversando. Agora, chegar alguém necessitado, eu não sei o que fazer. O que fazer é fazer uma prece. Vai por mim. Pai Bem Nosso, provável. assim? Tipo Pai Nosso? Olha, Igual você fez hoje. eu acho que Como você quiser. O aquele ideal é fazer uma bate-papo, prece de coração, pedindo para Deus iluminar esse espírito. aquele Então, bate-papo, exatamente. dar o apoio Até ao seu hoje não mentor, Que ao mentor abençoe, de que ilumine, você falar. exatamente. É o que você vai dar de coração para esse espírito. É o ideal. Você aplica quem vê, quem ouve, Atender um, sente. depois começar a aparecer vários. Aí não é legal, eu não vou saber, eu não vou gostar, não. Aí vai ficar que nem aquele filme lá do... Como é que é? O Doutor do Little, né? Conversava com todos os animais, todos iam atrás dele. Eu não estou preparada, não, viu? Eu acho que o bom é a equipe. Tipo assim, tem um lugar que tem uma equipe e vão prestar ajuda para as pessoas. Se acontecer, aí você vê o que você faz. Ai, meu Deus. A teoria você vai tendo. Ô, Hélio, Uma coisa é alguém que conversa com você, que de repente ficou seu colega, tudo bem, é que nem o meu colega lá, de vez em quando vem. Mas ele não está necessitado, ele não está precisando de nada. O meu medo é alguém necessitado, né? Não, mas o negócio é solicitar o apoio de quem pode ajudar. É da espiritualidade, é dos mentores espirituais, é do seu mentor, é dos trabalhadores da casa que você frequenta. Então, assim, quem pode ajudar nesse momento? São eles. E você com a sua prece. Eu posso, por Quando você exemplo, faz falar uma para a prece, pessoa aí no Cefa, que olha, lá ele pode ser ajudado? Bom, vou dar um exemplo. Você pode mentalizar o Cefa, pedir auxílio aos mentores, aos trabalhadores espirituais, algo desse sentido, que vai te ajudar a focalizar o pensamento e auxiliar. para quem que você faz prece quando você faz prece? O que você direciona? Jesus, Deus, algum santo? Seja quem Deus, Jesus, Mentor protetor? Maria.
Não, pensa desse aí. Meu anjo meu mentor. Então, Olha, pensa no que vier na mente aí, vai. Aí pede para ele, olha, me ele ajuda vai. aqui. Eu vou dar um exemplo de lá atrás, lá no começo, quando eu estava começando a estudar, né? A gente, quando tinha qualquer tipo de intercorrência, a gente começava a mentalizar muito assim, ó, vou mentalizar um túnel direcionando para o Cefra. Me ajudava muito nisso. Eu mentalizava o Cefra, mentalizava um túnel luminoso que pudesse encaminhar os irmãos para o Cefra e lá eles seriam auxiliados. Para mim, me ajudava muito. E Tá. acabava-se com os problemas, porque eu mentalizava o Cefra, eu mentalizava o meu mentor, o auxílio espiritual, e era amparado. Mas foi uma experiência Ele disse que ele tinha umas histórias interessantes. entendeu? É uma experiência minha que para mim dava certo, que era uma forma de eu me conectar com a espiritualidade. Então a gente mentalizava o Cefa, no que eu mentalizava o Cefa, realmente vinha um auxílio. Eu sentia o auxílio, sentia os irmãos apoiando aquele que estava próximo de mim, e na hora que eu via, não tinha mais nada. É porque eles levam para o lugar que você mentalizou o Cefa. Né? Porque a gente acaba criando uma conexão. Se tudo é mental, como a gente está aprendendo aqui, tudo é mental. Então a gente alia a teoria que a gente está aprendendo com a prática. Então está acontecendo, é mental. Então estou mentalizando o Cefa. Então estou me conectando com bons espíritos que lá trabalham. E para mim sempre deu certo, e eu acho que é um auxílio que facilita bastante. Mentalizar um local onde pode ser auxiliado. Tá bom, obrigada. Tá? Ajudou, viu? Que bom. Troca Até experiência. agora não apareceu ninguém, mas do momento que a gente está fazendo esse curso, pode acontecer. Não, mas a gente estudando Kardec mesmo, Kardec fala, é paciência e estudo. Na hora que acontecer, o mínimo detalhe vai ser reconhecido. E continuar estudando com paciência e vontade de compreender. Paciência e vontade de compreender. A partir daí, na hora certa, sabe aquela frase que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece? A gente escuta sempre. Não sei se você já escutaram, eu sempre escutei. Já ouvi. Quando o trabalhador está pronto, o chicote vem, entendeu? Então, fica tranquilo que na hora certa vai aparecer. Se aparecer, tá bom. tem diversas denominações. Gente que fala cada um carrega a cruz, tem que carregar, né? Então, na hora que aparecer, vai aparecer. Fica tranquilo. Só continuar estudando. Ô, Hélio e Luiz Fernando, só uma pergunta rapidinho, que a Lu tinha levantado a mão. Por que será que eu tenho medo em casa, em outros locais, e eu trabalho no Mediúnico desde 2019 no Cefa, e lá eu não tenho medo nenhum, mas em outros lugares eu tenho. Aqui em outros lugares você é medrosa e lá não. Não, tá, porque Acho lá... será que é um talvez gatilho? você se sinta protegida lá. Tá, um gatilho de proteção. Você fala assim, eu tô num local que é preparado. Daí você pode se sentir protegido. Tem uma conexão maior. Mas lembrar que esse mesmo amparo que você sente lá, você vai sentir em qualquer lugar. A mesma equipe que trabalha com você no trabalho mediúnico, ela te acompanha. E tem aqueles... não sei se você já, nos estudos, a gente chega aqui e fala assim, poxa, eu vou trabalhar na segunda-feira, no domingo já aproximaram os irmãos que vão trabalhar com você na segunda. Vocês já ouviram essas histórias. E a gente sente realmente na semana. Um dia antes você já está começando a sentir as sensações que você sente no outro dia. Né? Então, a equipe já está trabalhando conosco. Então, a gente tem que trabalhar a confiança na equipe espiritual a qual a gente faz parte. E continuar se preparando. E o médico se prepara com evangelização, se prepara com instrução, né? E daí a gente vai perdendo vamos dizer assim, essa falta de confiança que a gente acaba tendo na gente mesmo. Porque se você faz um bom trabalho dentro da casa, você pode fazer em qualquer local. Que é a mesma equipe e você é a mesma trabalhadora. Isso é paciência. Luciene, você tinha levantado a mão também? Levantei. Sobre as visitas, né, como a gente fala dos espíritos, né, aqui em casa é muito nítido isso nas quartas-feiras, no Evangelho, porque aqui em casa, qualquer pessoa que chega em casa, a Mora vai buscar os brinquedos para entregar para a pessoa para brincar com ela.
E quando é o evangelho é muito estranho, estranho não, né? É porque eles chegam, né? A Amora faz a mesma coisa. Ela vai buscar os brinquedos, só que ninguém joga para ela, né? Então, como ninguém joga, ela vai lá e pega todos, se joga tudo na sala. Tipo, você só fica olhando para cima. Vocês não vão jogar? É muito nítido isso, cara. É muito gratificante, sabe, Eli? Você vê um negócio Tinha que desse. arrumar um prédio de efeitos físicos para. Aí os brinquedos iam ficar Cara, pulando. é muito louco. Chega no horário do evangelho, eu e Dani, senta na mesa, quando começa, você pode olhar para o lado, a Amora já tá, ela corre, ela pega o brinquedo, coloca no lugar. Viu que não foi, ninguém jogou, volta, pega os outros. Ela traz todos os brinquedos para a sala. Daí você fala, realmente, eles estão todos aqui. É incrível isso. E o mais Porque legal, eles veem, né? O bichinho vê, né? o mais legal é que a gente tem certeza que isso está acontecendo e vê o bichinho e confirma, né? Aham, A gente confirma, mas a gente tem certeza que está acontecendo, né? Mas o é bichinho está verdade. acontecendo ainda. E a gente, poxa, é uma cereja no bolo a mais, mas a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que na hora que a gente se reúne para Aham. fazer o nosso momento de contato com a espiritualidade, eles estão ali, né? Estão. Isso Olha eu pra nunca tive gente. dúvida, não. A gente não tem dúvida disso, mas a gente vê o bichinho ali, dá um ar de Daí- confiança. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. É, a cereja do bolo. Bom, Luciene, já está com o Oi, microfone aberto. certo. Diga o que você vai fazer agora. Bora. A prece final. Pô, tem mais mão levantada? Não. Mas, não, é a Cláudia e a Luciene. Ah, então tá bom. Ai, Cláudia, só você já esqueci de perguntou, né? abaixar. Eu já perguntei, que eu esqueci de tirar. Ó, a Luciene vai fazer a prece aí, vamos caminhando de encerramento. E que nesse momento possamos, mais uma vez, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer pela oportunidade do aprendizado, do alimento para o nosso espírito. Agradecemos pela atenção dos professores, agradecemos aos nossos mentores, agradecemos tudo que nos envolve no bem e no amor de Cristo. Que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um aprendizado. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa Graças a noite, Deus. pessoal. Graças a Deus. Boa noite, Boa noite, pessoal. Nossa, a Morgana estava aí. Boa noite. Boa pessoal. noite. Boa noite.